Capítulo 4. Os misteriosos alunos transferidos. Há tantos deles. Izzy murmurou sob sua respiração de aborrecimento. De pé para o lado do escritório do colégio, ele olhou pela janela em direção à multidão de estudantes. Ele os olhou com um estranho desprezo, como se estivesse olhando para um grupo de burros sem esperança. Najak, Theo e Enzi apareceram no colégio secundário de Greyville naquela manhã como personagens de um filme adolescente e logo se tornou o centro das atenções do colégio. Todos eles eram incrivelmente bonitos, ao contrário de qualquer aluno que já havia frequentado a escola, e tinha uma áurea misteriosa sobre ele. O repórter estudantil do departamento de jornalismo estava ocupado tirando fotos dos alunos transferidos para o jornal da escola. Tendo encontrado seu novo alvo, eles seguiram os três ao redor, tentando descobrir o máximo de informação possível. Theo achou a situação divertida. Ele olhou para os alunos que se reuniram para olhar com os olhos arregalados para ele. Najak, que sempre permaneceu calmo e equilibrado em qualquer situação, achou a reação do Theo adorável e sorriu fracamente. Foi a primeira vez que Theo viveu entre humanos, então não foi surpreendente que ele tenha achado tudo cativante. Então vocês três são primos? Os seres humanos valorizam os laços familiares acima de tudo, e essa foi a história mais convincente que eles puderam produzir, que explicava por que os três se transferiram junto ao mesmo tempo. Sim, isso mesmo, respondeu Najak educadamente. Ele ficou de pé, vestido com seu uniforme impecável. Não havia uma ruga à vista. O professor aprovou sua aparência exemplar. Vamos ver. Theo está em uma classe diferente porque é mais jovem. Enzi e Najak pode ser colocado na mesma classe. Vou atribuir o Theo a uma sala localizada no mesmo andar de vocês dois. Obrigado por ser tão atencioso. Atencioso? A educação perfeita, constante e humana de Najak deixou Enzi desconfortável. E ele disse a mesma sala? Enzi se perguntou quanto tempo ele seria capaz de durar na mesma sala que ele. Najak sempre seguia a regra e nunca permitido a si mesmo ou a ninguém qualquer folga. Regras e regulamento era difícil para Enzi. Ele era um lobisomem de espírito livre e preferia um modo de vida mais improvisado e espontâneo. Ele fez o mínimo necessário para se dar bem com seus irmãos, mas não sabia como fazer mais do que isso, e nem se preocupou em aprender. Mas aqui estava ele, matriculado em uma escola humana, cheia de alunos humanos. Foi uma loucura. Oh, Mika! Estou feliz que você tenha vindo. Esses são os novos alunos transferidos em nossa turma. Você poderia mostrar a ele o caminho? O professor chamou Mika, que estava coletando algumas informações. Najak se lembrou de ter visto uma garota chamada Mika com Khan recentemente. Ela tinha o mesmo nome, o mesmo rosto e o mesmo cheiro doce como castanhas assadas. Ela parecia próxima de Khan, tanto quanto Najak queria dizer, e foi surpreendente que ela tenha frequentado a mesma escola. Najak não sabia nada sobre Khan, mas ocorreu a ele que descobrir mais pode não ser tão difícil quanto ele esperava. Se ele fosse amigável com Mika, ele poderia gradualmente aprender mais sobre Khan. Najak observou silenciosamente Mika, que estava por perto. Seu longo cabelo liso se estendeu até seus ombros. Ela tinha lábios firmes e inabalável, um olhar feroz que nunca desviava o olhar de nenhuma injustiça. Ela se aproximou do professor, de pé, equilibrada como sempre. Mika olhou para os rostos dos três novos alunos. Três misteriosos estudantes de transferência que chegaram ao mesmo tempo. Ela tinha certeza de que a vida escolar se tornaria um pouco mais caótica. Bem, eu tenho uma reunião, então preciso ir. Obrigado, Mika. Depois que o professor saiu, Mika soltou um alto e longo suspiro. Os três novos alunos não tinham ideia por que ela estava suspirando. Um olhou para ela com aborrecimento, um com compostura silenciosa e outro com emoção. Nenhum deles seria de nenhum benefício para Mika. Mika endireitou seu uniforme já nítido e falou. Vamos lá. Proteja seu rosto. Tenho certeza que será muito perigoso para vocês três. Proteger os seus rostos? Os três perceberam o que ela quis dizer quando saíram do escritório do colégio e subiram as escadas e chegaram ao corredor. Um livro saiu voando de uma das janelas abertas e Enzi instintivamente se virou para evitá-lo. Foi um movimento reflexível, impulsado por algo que ele havia detectado seu sentido elevado. O que é isso? Estamos sendo atacados? Enzi tomou uma postura ofensiva. Najak e Theo ficaram mais alerta. Apesar da sua reação, Mika foi em frente e falou com calma. Ela sabia sem olhar o que estava acontecendo atrás dela. É um trote. Não vai durar muito.
Trote. Logo todos os tipos de objetos voaram em direção a eles a partir da janela da sala de aula. Não acontecia com frequência, mas Mika estava acostumada com isso. Música funk gritava nos altos-falantes enquanto os alunos assobiavam e aplaudiam. Pedaços de giz, chocolate meio comido, gravata de uniforme das meninas e muito mais. Todos eles fizeram parte da cerimônia de boas-vindas realizada por todos os alunos transferidos para a escola secundária de Greyville. Ocasionalmente, quando a figura bem conhecida ou uma pessoa famosa era transferida para a escola, a intensidade do trote e a quantidade de objetos jogados aumentavam. O número dos objetos voadores era uma medida de popularidade. Tails se esquivou dos objetos voadores, desviando dele com uma velocidade surpreendente. Najak e Enzi fizeram o mesmo. Uau! Isso é tão legal! Os humanos realmente fazem isso por diversão? É isso que você acha? É porque não tem nada melhor que fazer. Enzi respondeu friamente à pergunta animada de Tails. Enzi não gostou de nada disso. Viver entre humanos significava que ele teria que aturar todo tipo de coisa irritante como essa. Mika, que ainda estava um pouco à frente deles, olhou para trás como se estivesse percebendo algo. Os alunos estavam jogando muitas coisas nele, mas por que não estavam sendo atingidos? Ele já devia ter sido esfarrapado e desgastado com um ataque, mas nada parecia fora do lugar. Ela mesma ficou desgrenhada depois de acompanhá-los através da recepção. Enquanto Mika estava perdida em pensamento, ainda guiava os novos alunos através da cerimônia de trote, algo veio em direção para ela. Era uma bola de beisebol dura e rápida, e claramente tinha sido jogada nela intencionalmente. Com zero tempo para reagir, incapaz de evitar a bola de beisebol voasse em direção ao seu rosto, Mika cobriu a cabeça e baixou o corpo. Ela tinha certeza de que a dor viria, mas nada aconteceu. Mika abriu os olhos e abaixou os braços. Os braços de Najak estavam na frente dela como um escudo. Najak pegou a bola em alta velocidade como se não fosse nada. Seus reflexos foram extraordinários. Isso foi perigoso, comentou ele. Najak jogou a bola para o lado do corredor. Sua voz era gentil, mas havia uma frieza nela. Ele não tinha expressado isso, mas ficou claro que ele não aprovava o que estava acontecendo. Tenha cuidado, disse ele em um tom desagradável. Ele estava saindo do seu caminho para ser gentil. Embora estivesse falando gentilmente, ela viu o descontentamento com seus olhos castanhos acinzentados. Então por que ele me protegeu? Mika não conseguiu desvendar Najak. Ele estava cheio de contradição, fazendo uma coisa, mas mostrando outra. Ele interagiu com ela de uma certa maneira predestinada, independente de como ele realmente se sentia. Não dói? Mika perguntou a Najak em uma voz trêmula. Só então ele olhou para a mão e virou o pulso. Se ela não tivesse mencionado isso, ele não teria feito um gesto tão humano. Estou bem. Obrigado, disse Mika com sinceridade. Najak saiu andando como se não a tivesse ouvido. Theo não prestou atenção nos dois. Só estava ocupado acenando para os outros alunos como se tivesse se tornado uma celebridade. Ele sorriu e cumprimentou a todos eles. Os outros alunos aplaudiam, aprovando sua personalidade bem-humorada e encantadora. Envergonhado com a ação do seu irmão, Enzi foi para o lado repreendendo Theo. Isso não é um pouco demais, você não acha? Enzi, eu acho que os humanos gostam de nós. Ah, caramba. Por que essa estúpida cerimônia de boas-vindas vai terminar? Enzi perguntou irritado. Agora. Najak respondeu enquanto parou na frente da sala de aula deles. Eles foram designados para uma sala do mesmo andar de Theo, em consideração no seu status familiar. Theo, sua sala de aula é a terceira de lá, disse Mika enquanto apontava. Theo deu a ela um grande sorriso. Obrigado, mana. Mana? Espere, como ele acabou de me chamar? Sim, somos amigos agora. Amigos? Ele ainda nem havia sido apresentado. Eles simplesmente ouviram seus nomes um do outro no escritório e ela estava apenas dando instrução a ele. Já se passava apenas 10 minutos desde que eles se conheceram, e Theo estava sendo muito amigável, quase suspeitamente. Por quê? Não podemos ser amigos? Theo perguntou quando fez uma cara de cachorrinho triste. Ai, então... Sim, podemos, respondeu Mika, surpreendendo-se. Ela tossiu desconfortavelmente. Ela viu Theo correr para sua sala de aula e depois abriu a porta para a dela. Os alunos lá dentro ficaram emocionados, mas nervosos, com os dois alunos transferidos, aqueles que estavam no centro de toda essa comoção, fosse designado para sua classe.
Mika estava determinada a não se envolver com o recém-chegado. Era muito importante para ela que ela terminasse sua educação pacificamente e silenciosamente. Você pode pegar qualquer lugar vazio por aqui. Eu sou o presidente da classe, então você pode me fazer qualquer pergunta. Presidente da classe? Najak perguntou. O que é um comentário rude? Agitada, Mika perguntou. O quê? Você está surpreso de eu ser a presidente da classe? Ela estava preocupada se ele pudesse ser um tipo de intrometido. Até agora ela estava certa. Najak sorriu fracamente e balançou a cabeça. Na verdade, ele não tinha nenhum interesse em tais coisas. O que ele observou foi que ela parecia bastante amigável e relaxada com Khan outro dia, mas hoje na escola, Mika parecia ainda mais polida e formal. Então, como agora, sua postura firme e confiante era a mesma. Mas ao contrário de então, ela agora estava colocando barreiras e se distanciando, o que Najak achou interessante. Talvez só seja assim com Khan. Mas por quê? Najak escaneou a sala em busca de Khan, ignorando a contra-pergunta de Mika. Mas Khan não estava em nenhum lugar. Najak lembrou também que não o tinha visto na pousada pela manhã. Mika assistiu ao olhar distante de Najak por um momento. Depois deu a ele uma das impressões que ela tinha. É o formulário de inscrição do clube. Preencha e me devolva hoje. Clube? É obrigatório na nossa escola. Você deve se inscrever em um clube para se formar. Seja esporte, música ou qualquer que seja. Futebol, basquete, vôlei. Tem muitas opções. Najak disse enquanto lia a lista dos nomes do clube. Foi a primeira vez que ele mostrou interesse em qualquer coisa desde que chegou à escola. Najak tinha excelente força física e proeza atlética. Mesmo entre os irmãos, ele era bom em qualquer coisa que exigisse mover seu corpo. Ignorando a conversa deles, Enzi dobrou o formulário de inscrição em um avião e estava prestes a jogar pela janela. Isso incomodou Mika, mas ela não conseguiu se afastar da sua conversa com Najak. Em que clube você está? Ele perguntou. Clube de leitura. Antes mesmo de Mika terminar de falar, Najak assentiu com uma expressão um pouco sombria no seu rosto. Você já parece entediado, disse ela. Desculpe, você notou? Veio a resposta dele. Najak era gentil, mas frio. Mika sentiu algo sobre Najak imediatamente, desde o primeiro contato. Ele era muito amigável e gentil de certa forma, mas não tolerava que ninguém cruzasse as linhas que havia desenhado. Ele era uma contradição ambulante. Mika se esforçou para não se importar, mas achou difícil desviar o olhar do misterioso Najak. Najak se aproximou de Mika, seu sapato acidentalmente escovando o dela, e ela sabia que então ele seria um problema para ela. A propósito, você disse que eu poderia fazer alguma pergunta, certo? Agitada, os olhos de Mika tremeram enquanto ela corou. Eu disse... Ela podia dizer que ele estava procurando alguém. Najak se inclinou um pouco para se aproximar do nível dos olhos, e ele sussurrou silenciosamente no ouvido dela, como se para perguntar algo secreto. Onde está o cão?